Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Mogi News. E esse é um especial que a gente sai da redação para fazer uma visita à clínica Sinapse para entrevistar a Luciana Garcia, ela que é neuropsicóloga, doutora em pediatria e também especialista em autismo. Doutora, muito obrigado por receber a gente hoje. Eu que agradeço. Eu queria começar entendendo como surgiu o seu interesse pela neuropsicologia e depois como que você foi se especializar na área de desenvolvimento infantil e mais, né, no nicho do autismo. Na verdade, durante a minha faculdade eu sempre tive uma predileção por criança, né? A grande paixão da minha vida são as crianças. E eu sempre gostei muito de trabalhar com os pequenininhos, desde quando eu fazia os estágios da faculdade, e trabalhar com problemas de aprendizagem. Assim que eu saí da faculdade, eu fui me especializar em psicopedagogia, para trabalhar mesmo, né, com problemas de aprendizagem. E aí, a partir de um momento, só a psicopedagogia parece que não estava mais dando conta, né? E aí eu fui estudar um pouco de neuropsicologia para entender como é que o cérebro funciona, como que as pessoas aprendem. E aí, quando a gente está estudando, né, todo esse desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro, a gente acaba estudando os transtornos, as patologias. E aí o autismo, na verdade, não foi uma escolha, né? A gente se encontrou, foi através de um amigo que pediu para que eu avaliasse o filho dele. E depois que eu avaliei, ele falou, e era uma criança que estava dentro do espectro, ele falou, eu quero agora que você trate, né? E eu falei, eu não sei fazer isso, não tenho a menor ideia do que fazer. Aí ele falou, não, mas vamos, tá? Eu falei, olha, se você tiver paciência de ir aprendendo junto comigo, né? E aí eu comecei, aí nunca mais eu parei, né? Então a gente se encontrou aí no meio da vida profissional e assim, quem trabalha com esse público sabe que é muito amor, né? A gente até emociona de falar assim, porque são crianças e são mães que realmente entregam muito amor pra gente. E a gente a gente aprende a olhar o mundo de uma forma diferente, a ter um pouco mais de tranquilidade, de calma pra esperar as coisas. A gente fica mesmo ansioso, porque eles vão entregando tudo muito passo a passo, né? Então é isso. Até a próxima pergunta seria mais ou menos nesse sentido. Uma experiência assim, muito forte que você teve, que você pensou, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer, é isso que eu quero. Teve esse instante que virou essa chave? Eu acho que não exatamente uma única experiência, mas eu acho que primeiro que eu amo as crianças, então assim, quando eu vejo uma criança que não estava falando e começa a falar, ou que não sabia imitar e começa a imitar, então assim, eu vou curtindo muito junto com cada um deles, cada pequena conquista. E aí a gente faz muita festa, a gente fica muito feliz com tudo que eles vão entregando. E sabe, quando as mães começam a aceitar e as mães começam a vibrar junto com a gente, vendo esse desenvolvimento, né, que é passo a passo, mas é super importante, então eu me encanto assim, né, não tem nenhuma experiência extraordinária pra contar, de verdade eu me encanto todos os dias. Eu acordo todo dia sabendo que eu vou conseguir contribuir um pouquinho assim com cada família, com cada criança, eu já aí todo dia você tem essa afirmação, né, de que é isso mesmo. Todos os dias, todo dia, né? O pessoal da clínica tá aí pra ajudar a contar, né? A gente realmente faz festa com cada pequena coisinha que a gente consegue. E conta um pouco mais justamente dessa trajetória do início da clínica. Como é que foi o início da clínica, poder acompanhar cada caso, né, junto. Conta um pouco desse processo de iniciação. Eu não imaginei que eu fosse sair da faculdade e já fosse trabalhar em clínica. Eu achei que isso nem era muito viável, uma pessoa recém-formada já ir trabalhando com clínica. Mas eu atendia muito na clínica da faculdade mesmo. E no ano que eu saí, eles tinham uma prova pra gente dar continuidade aos atendimentos das crianças lá da clínica da faculdade, porque acabava o estágio, acabava o atendimento para elas, né? Então eles tinham esse projeto na época, eu prestei a prova, passei, e aí eu levei todos os pacientes da clínica da universidade para eu atender. Atendia de forma gratuita na época. E aí, assim, né, as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, enfim. E era uma salinha, eu fiquei durante 15 anos, mais ou menos, numa sala dentro de uma clínica de um pediatra. E aí,
quando começaram a aparecer esses casos de autismo, que a gente precisa de uma terapia mais intensiva, de muito mais tempo, aí eu comecei a chamar algumas pessoas para trabalhar comigo. E aí o espaço ficou bem pequeno. Então a gente tinha essa casa, que é a casa da minha cunhada. Minha cunhada morou aqui quando casou. E aí a gente reformou toda a casa e tô aqui, a gente tá fazendo 6 anos no final do mês agora, no dia 25 de abril. E eu acho que é assim que eu quero ficar. Eu não tenho pretensão de, né, eu acho que a clínica é grande, né, e eu quero continuar com a minha qualidade Sim. dentro daquilo que eu pessoalmente dou conta, sem precisar ficar delegando muita coisa. E agora justamente é um mês que se fala muito sobre autismo, né, o mês do Abril Azul. Conta um pouquinho mais sobre o que é o TEA, né, como ele funciona, quais são as causas, e explique isso um pouquinho pra gente. Joia. Então, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que a pessoa nasce assim, né? É um transtorno genético, tem 98% de causa genética. E aí, o que determina o TEA são 2 frentes, assim, a questão da linguagem, desenvolvimento de linguagem e interação social, comunicação social, né? Uma dificuldade. Nem sempre a pessoa tem uma dificuldade na aquisição da linguagem, mas na troca social. E a outra frente seriam os comportamentos repetitivos e interesses restritos, que daí entram as ecolalias, as estereotipias, aquela questão de enfileirar, os problemas, as dificuldades, alterações, enfim, que a Theo falou um pouquinho para vocês também, que são as alterações sensoriais. Então, são esses dois tipos de critério que a gente tem para o diagnóstico. E também que ele precisa, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, começar lá muito cedo. Já na primeira infância a gente já identifica essas características. E causa a gente não sabe ainda, né? A gente sabe que é genético, mas tem mais de 200 genes aí sendo estudados, né? Então a gente não conseguiu determinar ainda direitinho uma causa específica. E o tratamento ele vai justamente nesse sentido da epigenética, né? Que acho que você vai poder explicar melhor, mas é a questão de como o ambiente vai influenciar em como esse gene se manifesta, né? Então o tratamento, apesar de ser um transtorno genético, o tratamento ele se dá num meio social, né? Fala um pouco sobre isso. Então hoje a gente entende que a genética ela determina muita coisa, né? Mas que a epigenética, que é como esse ambiente atua na genética e como a nossa genética vai responder a esse ambiente, é muito importante. Por isso a gente sempre recomenda um diagnóstico precoce e o início de tratamento muito precoce, porque é o momento da vida ali, os pequenininhos, até 5 anos de idade mais ou menos, que o cérebro é muito plástico, então a gente consegue melhores resultados. Né? Então é importante que, além do diagnóstico precoce, a gente tenha uma terapia intensiva e precoce, então começando já bem cedo, um ambiente doméstico que seja um ambiente rico de estímulos, né? Então que os pais sejam presentes, que tenham uma interação familiar bacana. Eu gosto muito, não são todos os profissionais, mas eu gosto muito da questão da criança ir para a escola, porque eu acho que é um ambiente muito rico de estímulos também, né? Então, quanto mais estímulos, né? Quanto mais rico a gente torna esse ambiente, melhor o prognóstico dessa criança. Sabendo que a gente precisa respeitar também a idade da criança, a gente também não pode exagerar nos estímulos, porque pode ser tão prejudicial quanto, né? E nesse sentido, o diagnóstico, como ele veio evoluindo, né, no decorrer dos anos? Foi melhorando? É mais fácil dar um diagnóstico hoje em relação ao passado? Como é que tá? Eu acho que vocês devem ter acompanhado um pouquinho do crescimento do número de autismo, né? Que vem, assim, a cada ano que sai uma pesquisa, a gente tem um número maior. Se eu não me engano, hoje está em menos de 40, né? Um nascido com autismo para menos de 40 pessoas, se eu não me engano, que saiu agora, acabou de sair. Então, assim, e a pergunta é, realmente tem aumentado o número de autismo? Eu acredito que a gente tem realmente melhorado o diagnóstico. Então, o que acontece? Há 10 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento
das características mesmo do autismo. Se a gente pega médicos um pouco mais antigos, eles nem tiveram isso na faculdade porque não era comum discutir sobre o autismo, né? E hoje a gente tem muita informação e a gente tem cada ano desenvolvendo mais instrumentos específicos para a gente fazer a avaliação e dar o diagnóstico. Então a gente tem conseguido fazer de forma mais precoce, né, esses diagnósticos. Então a gente ampliou um pouquinho, antigamente, por volta de 15 anos, 20 anos atrás, a gente fechava por volta dos 5 anos de idade. Hoje a gente já consegue fazer isso com 1 ano e meio, né? Porque a gente já tem conhecimento, já tem instrumento. E ao mesmo tempo, os adolescentes e os adultos com autismo, eles passaram com essa informação, a buscar também esse diagnóstico. Então a gente tem ampliado bastante o diagnóstico, né, precoce e tardio também. Esses tardios a pessoa nem imaginava e ela recebe. Nem imaginava. Muitas vezes eles vêm trazidos pelos filhos, né, a dificuldade do filho. Faz a avaliação e quando a gente vai conversar, vai dar o retorno e fala, eu acho que eu sou assim também, eu sempre passei por isso, e aí a gente acaba fazendo o diagnóstico. E é uma preocupação também a capacitação dos profissionais, tanto da pedagogia quanto da medicina, né, de introduzir esse tema. Esse ainda é um desafio? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né, os pediatras, né, porque assim, a criança pequenininha, quando os pais começam a notar algum tipo de atraso, quando os pais começam a notar que tem alguma coisa de diferente, eles não vão buscar o psicólogo ou o neurologista, eles vão buscar o pediatra que já está acostumado a fazer as consultas de rotina da criança. Então eu entendo que esse é o profissional que mais precisa se capacitar para fazer o encaminhamento adequado. Correto. Hoje a gente ainda ouve dos pediatras, as mães trazem pra gente, não, eu levei no pediatra, mas ele disse que em algum momento ele ia se desenvolver, que era só esperar, cada um tem o seu tempo. Isso não existe, né? Então não é cada um tem o seu tempo. Hoje a gente recomenda uma estimulação, né, o tratamento, ainda que não se consiga fechar o diagnóstico, né? E os profissionais da educação, com certeza, porque as escolas, né, esses diagnósticos estão crescendo, então a gente tem nas escolas cada vez um número maior de crianças, não só autistas, mas com outro tipo de necessidade. E os profissionais da educação precisam se capacitar, porque a gente tem que entender que são cérebros diferentes, que aprendem diferente, e é uma obrigação da escola ensinar a criança, independente de como ela aprenda. Sim. Porque a escola, mesmo podendo ser um lugar de estímulos, né, que é importante, pode ser um local traumático também, né? Exatamente. A gente fala muito assim que muitas coisas na vida, a escola, o professor, um profissional de saúde que seja, eles servem tanto como fator de risco, como fator de proteção, a depender de como ele atua, né? Então, realmente. E hoje, quais são os seus projetos, né? Você disse que quer manter a clínica, mas essa coisa de estar sempre se atualizando, né, que é muito importante. Então, nesse sentido de capacitação, isso nunca para, né? Nunca para, nem a minha e nem a de toda a equipe. Então, assim, eu falo que aqui o que a gente mais valoriza é o capital pessoal, né? São as pessoas. E o pessoal sabe aqui que eu obrigo a estudar, né? Então quem tá aqui sabe que vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que participar dos grupos de estudo, porque a gente não pode, muda tudo muito rápido. Como a gente tem um avanço muito grande de tecnologia, de ciência, as coisas mudam, a gente tem que se atualizar. Então aqui a gente preza muito por isso, inclusive nesse mês agora, né, do dia 2 de abril, do autismo, mês azul que a gente fala, a gente tem trazido profissionais aqui falando de temas diversos para poder capacitar o pessoal, né? Então a gente tem agora no dia 15 um tema que eu acho importantíssimo, a gente fez ontem para os pais, falando sobre a sexualidade no TEA. E as pessoas entendem muitas vezes que sexualidade é sexo, né? E sexualidade é muito maior do que isso. Sexualidade é a gente ensinar o autocuidado, é ensinar a usar um absorvente, é ensinar a ir ao banheiro de forma independente, é ensinar os perigos que essa criança corre, né, na vida, de que as pessoas não podem tocar no corpo dela, que elas não podem falar com estranhos. Então, sexualidade, quando a gente fala, envolve tudo isso. Então, nesse mês de abril, esse é o tema chave daí do nosso treinamento. E até nisso tudo, pra gente chegando ao final também, qual é o papel dos pais, dos responsáveis em fazer esse acompanhamento? Imagine primeiro
não entendendo o que é o autismo, deve vir um baque, depois ele vai entendendo, né? Como que se dá esse processo? Na verdade, ele é um processo de luto, né? Os pais idealizam um filho, né? A gente sempre fica imaginando um monte de coisa, né? Sobre o nosso filho, a gente faz planos para o futuro e de repente, quando vem um diagnóstico, é o que você falou, tem um baque inicial. Então tem todo um processo primeiro de negação, depois de aceitação dos pais e aí eles conseguem arregaçar as mangas e fazerem, né, todas as terapias, as intervenções, enfim. E os pais têm um papel muito importante, eu digo como coterapeutas, eles precisam entender, né, as dificuldades, as potencialidades dos filhos e precisam atuar de fato como coterapeutas, precisam manter esse ambiente de casa enriquecido, precisa saber o que cobrar da escola, o que cobrar dos terapeutas, né? Então eu acho que não tem como a gente trabalhar isso não só no autismo, mas com criança pequena sem a gente trabalhar com a mãe e o pai junto, né? Porque faz parte de uma dinâmica familiar. Então, essa interação do ambiente, dos pais com a criança, fazem parte da epigenética também. Sim. Também vão determinar como é que essa criança, né, vai se desenvolver mais pra frente. Até porque ele vai passar mais tempo em casa do que na clínica. Exatamente. Gente, por hoje é isso aí. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito pela doutora ter nos recebido aqui hoje e até o próximo Café com Mogi News.